Hello, maravilhindes! Olha só que chegou meu passaporte irlandês! Finalmente! Se você mora ou pensa em morar aqui na Irlanda, você sabe o quão importante é esse momento de finalmente receber o passaporte vermelho. E no vídeo de hoje eu vou te contar como foi o meu processo desde o momento que eu comecei a aplicar para cidadania até o momento que finalmente eu recebi o passaporte. Então acompanhe comigo se você quer saber como é que foi a minha experiência. Bom, só para lembrar que eu vou falar aqui para vocês como é que foi a minha experiência, esse vídeo é mais para compartilhar com vocês como é que foi comigo do que realmente um passo a passo de como vocês podem fazer. Eu vou posso deixar os links aqui e também recomendar vídeos de algumas pessoas que têm informando realmente como vocês podem fazer o passo a passo, mas esse vídeo é para contar a minha trajetória e como é que foi a minha experiência que eu queria compartilhar com vocês. Estou aqui com o meu bloco de notas porque eu fui salvando à medida que eu ia avançando nos processos. Então eu salvei tudo desde o primeiro dia do momento que eu apliquei, enviei todos os meus documentos no site para começar o processo da cidadania. Então a primeira fase é a mais importante, né? A preparação. Eu tinha tudo anotado, a lista de documentos que era bem específica e eu tive que reunir a certidão de nascimento, documento de identidade, comprovante de residência e o certificado da cidadania por último, né? No caso para solicitar o passaporte. Mas aí eu vou falar para vocês então agora desde o início de tudo mesmo, a primeira data quando eu apliquei para a cidadania. No dia 23 de outubro de 2024 foi quando eu apliquei lá no site da imigração para a cidadania, tá? Eu já tinha reunido, feito o upload de todos os documentos necessários que eles pedem lá no guia de aplicação para a cidadania irlandesa. Então, no dia 23 de outubro de 2024, eu apliquei, submeti lá a minha aplicação, certo? E aí, depois disso, você tem que esperar um e-mail dizendo que a sua solicitação foi processada. E eu recebi esse e-mail no dia 10 de fevereiro de 2025, informando que a minha solicitação tinha sido processada, a minha solicitação de cidadania. E aí, depois disso, o próximo passo foi o Garda Vetting, né? Que é como se fosse antecedentes criminais, vamos dizer assim, comparando com o que a gente tem no Brasil. Então você tem que colocar, você recebe o link daqui da Garda, que é a polícia daqui da Irlanda, e você tem que colocar todos os endereços que você já morou desde que você nasceu. É isso, basicamente, até hoje. Então você coloca lá tudo e aí eles vão verificar e se tiver tudo ok, certo, aí vão dar o prosseguimento. Então eu recebi esse convite para fazer o e-Garda Vetting no dia 11 de fevereiro de 2025. Então, recebi e-mail um dia anterior, no dia 10 de fevereiro, dizendo que a solicitação foi processada e no dia seguinte eu recebi o e-mail para poder fazer o Garda Vetting. No dia 13 de fevereiro de 2025, esse Garda Vetting foi finalizado, então recebi um e-mail dizendo que estava completo. E no dia 19 de março de 2025, eu recebi a carta do Departamento de Justiça da Irlanda, informando que a minha solicitação, a minha aplicação para a cidadania irlandesa tinha dado certo, que estava tudo ok, os meus documentos, depois do Garda Vetting estava tudo correto e agora, a partir de agora, se eu quisesse prosseguir, né, eu teria que pagar a taxa de 950 euros. Ah, é importante falar uma coisa que eu não disse, que no momento que eu apliquei lá no dia 23 de outubro de 2024, eu já tive que pagar uma taxa de 175 euros, que eles informam que não será devolvida mesmo que o processo não dê certo, que eles rejeitem, enfim, esse dinheiro não é devolvido. Então, quando eu apliquei, tive que pagar essa taxa de 175 euros.
E aí, no dia 19 de março de 2025, quando eu recebi essa carta do Departamento de Justiça informando que a minha aplicação tinha dado certo, se eu quisesse continuar e dar prosseguimento para poder receber o certificado de naturalização, eu teria que pagar a taxa de 950 euros. Essa é a taxa para o certificado de naturalização. Eu fiz o pagamento no mesmo dia dessa taxa, e aí no dia 24 de abril de 2025, eu recebi o e-mail informando que o pagamento tinha sido processado, estava tudo certo, e a partir deste momento era só esperar um e-mail da imigração convidando para a próxima cerimônia de cidadania que eles sempre fazem algumas vezes por ano. Nessa cerimônia de cidadania, você vai lá fazer o juramento ao país, enfim, eles vão fazer toda a parte simbólica, você não sai de lá com o passaporte, você assina também lá, né? E aí depois é que o certificado de naturalização é enviado para sua casa. E aí no dia 27 de maio de 2025, eu recebi um e-mail com um convite para a próxima cerimônia de cidadania, que aconteceria em Killarney, que é aqui no interior da Irlanda, no condado de Kerry, porque eles alternam. Uma vez eles fazem em Killarney, e aí na próxima eles fazem aqui em Dublin, no centro de convenções. Eu estava torcendo para que a minha fosse aqui em Dublin, né? Que aí eu não precisaria ver hotel nem nada disso, mas foi lá no interior. Então, quando eu recebi o e-mail, obviamente, eu já fui, confirmei minha presença, porque se você fala que você não vai poder ir, tem que aguardar o convite para a próxima, mas eles não podem te falar quando, enfim. Aí é lógico que eu já fui, já confirmei minha presença e já comecei a procurar, dar uma olhada em hotéis, só que eu não fiz não buquei nenhum hotel de imediato. O que foi um erro que aí depois já estava tudo cheio, mas enfim. No dia 24 mesmo de abril, no dia 27 de maio eu já confirmei a minha presença. E aí nesse e-mail informa que você pode levar mais uma pessoa com você, apenas uma pessoa, e não pode levar criança. Então eu coloquei o nome do meu esposo, né, o Steven, e aí confirmei minha presença. E a cerimônia de cidadania foi no dia 24 de junho de 2025, lá em Killarney. E aí tem vários horários e a minha estava marcado para 1 hora da tarde. Então você tem que chegar, eles falam no e-mail 1 hora antes, que é para poder você pegar a fila lá, assinar, mostrar que você estava com tudo lá, com seu documento, com passaporte, né, de origem, e o seu visto válido também, porque se não tiver válido, você não pode, eles não aceitam, você não pode participar da cerimônia e logo não pode dar prosseguimento, né? Então, assim a gente fez. Fomos lá para a cidadania, a cerimônia, que inclusive tem vídeo aqui no canal, posso deixar linkado aqui para quem ainda não viu como é que foi. E no dia 23 de julho de 2025, eu recebi o certificado de naturalização em casa. Então chegou, e aí com esse certificado você finalmente pode dar entrada, solicitar o seu passaporte mesmo, né? E só que o que eu fiz? Eu recebi o certificado no dia 23 de julho de 2025. Mas eu só fui fazer a aplicação do passaporte no dia 28 de julho de 2025, porque tem alguns documentos e algumas coisas que você precisa fazer, né? Não é simplesmente pegar o certificado, as suas coisas e mandar, né? Tem lá as instruções no site do Passaporte Online que você tem que fazer, como as configurações da foto que eles pedem para você tirar, e aí você tem que ir em um posto da Garda, né, que é a polícia daqui, como eu falei, para eles preencherem esse formulário para você como uma testemunha de que você apresentou lá o certificado de naturalização e o seu passaporte de origem e tá tudo certo. E
enfim, mandar isso por correio. Eu tive que mandar. Então, no dia 28 de julho de 2025, eu mandei esses documentos, mandei meu passaporte brasileiro original, mandei o certificado de naturalização original, mas acho que mandei a minha certidão de nascimento também, brasileira original, com a tradução eu mandei. Eles não mencionavam isso lá, mas eu mandei também por via das dúvidas, só para poder não ter nenhuma dúvida, enfim, ou eles não me pedirem algo mais. Então, apliquei no dia 28 de julho. No dia 29 de julho, foi enviado, né? Porque eu deixei no correio aqui perto de casa no dia 28 mesmo, só que foi enviado para eles no dia seguinte. E aí chegou para eles lá no escritório deles no dia 30 de julho de 2025. Eu fui fazendo o acompanhamento, né? O rastreamento online, e eu vi que no dia 30 de julho eles receberam a minha documentação. E aí, no dia 30 mesmo, já estava constando lá que eles estavam verificando os meus documentos que eles receberam, e aí a partir daquele momento os meus documentos estavam sendo verificados. No dia 7 de agosto de 2025 apareceu lá o status que a minha solicitação, a minha aplicação estava sendo processada. No momento que eu apliquei lá e pro passaporte, né, porque você faz a solicitação, imprime o formulário e para depois mandar. No momento que eu apliquei, eles já deram um prazo estimado para mandar o meu passaporte, que seria no dia 28 de agosto de 2025. E aí fica aquela data lá no topo e você vai vendo, acompanhando as etapas lá. E no dia 7 de agosto de 2025 apareceu que a solicitação estava sendo processada, ou seja, eles já tinham conferido os meus documentos e a partir daquele momento a aplicação estava sendo processada. E no dia 13 de agosto de 2025 estava lá constando no rastreamento que o meu passaporte estava sendo impresso, que eles já estavam imprimindo e para poder me mandar. Além do passaporte, eu também solicitei o cartão, né, de passaporte, que é possível viajar pela União Europeia com ele. Ou no dia a dia você pode usar ele como um documento de identificação também, sem precisar ficar carregando o passaporte para lá e para cá. Quando você solicita, tem essa opção de solicitar apenas o passaporte ou o passaporte e o cartão. E aí eu solicitei os dois. E aí no mesmo dia, no dia 13 de agosto de 2025, estava constando que o passaporte e o cartão tinham sido enviados para o meu endereço e que os documentos que eu havia enviado para eles seriam postados depois em aproximadamente 15 dias. E no dia 14 de agosto de 2025, finalmente eu recebi o passaporte. Então chegou no dia 14 de 2025 o passaporte finalmente e o cartão, né? Chegaram em casa. Aí tem finalmente recebi o passaporte e também recebi o cartão, né? Tá aqui. Recebi também o cartão. Então, a partir do momento que eu apliquei, no dia 23 de agosto de 2024, até o dia que eu recebi o passaporte, no dia 14 de agosto de 2025, se passaram quase 10 meses. Faltava o quê? 10 dias para 10 meses do momento que eu apliquei para o processo de cidadania para iniciar até o momento que eu recebi o passaporte, foram 10 meses. Então, assim, eles dizem que tá mais rápido o processo depois da pandemia e que eles estão fazendo agora tudo online, né? A maioria, né? Claro que quando você vai aplicar para o passaporte, então ainda tem que mandar os seus documentos originais por correio, dá um medinho, né, de extraviar e tal, mas o processo é online, então eles dizem que tá mais rápido. O site oficial da imigração fala que o processo de naturalização de cidadania irlandesa pode demorar até 19 meses, que eles falam, até 19 meses. Então, no meu caso, foi 10 meses, né? Tem gente que fala que
tudo foi em 6 meses, enfim. Mas eu achei que foi um tempo ok, né, todo o processo mesmo, até receber o passaporte, assim. Então, é um processo longo, demorado, tem que ter paciência, tem que ler com atenção todos os documentos, mas que vale a pena, gente. Eu tô muito feliz, né, de ter conseguido, né, tô muito feliz, sou muito grato por essa conquista, por esse privilégio, porque uma coisa que eles deixam bem claro lá, né, é que ao contrário de quem nasce aqui, que é um direito você ter o passaporte irlandês e nada tira esse seu direito, no meu caso é um privilégio. Então, se eu pisar na bola, né, cometer, sei lá, crimes, essas coisas assim, é uma coisa que pode ser tirada de mim. Então, é um privilégio eu ter esse passaporte, né? Então, eu estou muito, muito feliz e por isso que eu queria compartilhar essa notícia aqui e deixar registrado mais esse capítulo da minha vida aqui na Irlanda. Bom, então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para quem tem curiosidade de saber como é o processo de aplicação, né, para a cidadania e para o passaporte. Como eu falei, não é um passo a passo assim, tem vários vídeos de pessoas falando como é que você faz para aplicar passo a passo. Eu posso deixar o site oficial aqui para vocês também, indicar vídeos. Mas se vocês querem saber algo específico aí do meu processo, deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês. Muito obrigado por terem assistido e se esse vídeo foi útil para vocês, se você gostou, deixe o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!